Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou seu crítico do GCR, favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus amigos? Hoje continua sendo sábado, dia 27 de novembro de 2021. Né? Estou eu nesse segundo fluxo de notícias aqui. Já tive aí de manhã na sua telinha, né? Estou voltando agora depois do almoço para a gente conversar, que pude colher algumas novas notas, né? Entre essa semana, alguns resumos que eu gostaria de passar para vocês, para a gente saber como se posicionar, né? Agradeço a Deus por mais esse dia e continuar dando para nós um dia maravilhoso, né? Pelo ar que respiramos. Agradeço a Deus pelas bênçãos e pelas coisas ruins que acontecem, a fim de nos fazer crescer e constituir um bom caráter e um bom espírito, não é mesmo, meus irmãos? Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que está aí me vendo. Agradeço a Deus pelas inscrições que estão comigo desde o começo. Muito obrigado. Muito obrigado aos novos inscritos que conhecem o meu canal diariamente através do YouTube. Que Deus possa fazer a obra na vida de vocês também, meus irmãos, que vocês possam alcançar seus objetivos. E vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Seguindo aqui as atualizações, vamos lá, né? Bom, seguindo a nossa agenda, no último domingo, 21 de novembro, o eixo da reinicialização da moeda global, o dinar iraquiano, tornou-se internacional. Na segunda-feira, o dinar foi oficialmente negociado nos mercados mundiais e na terça as moedas do resto do mundo, da primeira a sexta, estavam sendo trocadas por novos valores em Zurique, na Ásia. Na quinta-feira, o GCR havia chegado aos Estados Unidos, com Colômbia, Brasil, México trocando também a partir de sexta. A mudança de países em todo o mundo, do governo dos Illuminates para a independência, aconteceria com uma tomada militar da mídia de massa por meio do recém-instalado sistema de satélite Starlink. Os militares poderiam então transmitir notícias reais para a população mundial e supervisionar as eleições novas e transparentes cujo gatilho foi dito, dependentemente de um evento mundial suspeito de ser o colapso dos mercados globais. Embora o mercado global tenha sido mantido artificialmente por anos, a queda começou artificialmente no dia 26 de novembro de 2021. Dados do mercado de ações Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, CNN Money. Crise financeira global. Mercados globais quebram por causa do novo Covid strain. Uma nova variante de Covid com mutação mais rápida descoberta na África destruiu as perspectivas de viagens e estoques de petróleo, já que o rand sul-africano também caiu para seu valor mais baixo em relação ao dólar em um ano. Os futuros do petróleo do primeiro mês caíram 3,4% para 75,75 dólares e 75 cents, enquanto as nações da Japan Air, IANA e Qantas caíram 4,5% e 6,5%. À medida que aumentam os temores de potenciais restrições de viagens renovadas. Os mercados da Ásia também caíram à medida que observaram os casos de coronavírus na Europa se transformando em novos bloqueios. O chefe de pesquisa do ING para a Ásia-Pacífico, Rob Carroll, admitiu que todo o mundo parece estar em pânico com a nova cepa emergente, mas acrescentou que os movimentos do mercado podem ser acentuados pelo baixo volume de negociação. Bom, meus amigos, só fazendo um breve adendo aqui, né, que estamos notando aí uma nova variante vinda da África, né, então vamos tomar cuidado, vamos se cuidar, não só na África, já atingiu a Ásia, a Europa, a Oceania, né, e com certeza atingirá as Américas, né, tá amarrado em nome de Jesus Cristo, mas é assim que funciona, começou na China, estava lá e foi para o mundo inteiro. E agora já está tomando uma nova cepa, já está tomando uma nova bactéria, uma nova variante, já está tomando, e nós temos informações que essa variante ela é muito infecciosa,
ela bate o ser humano e pode levar à morte também, assim como o próprio coronavírus, né? Então se cuidem, né, meus irmãos? Nós sabemos que as épocas de fim de ano nos trazem muitas reuniões familiares, o carnaval propriamente dito nos coloca em contato com várias outras pessoas, então tenham consciência disso e prezem pela vida e pela família de cada um de vocês, pois isso que estão jogando no mundo não são vírus, são armas biológicas criadas para matar a humanidade, criada para matar os seres humanos. Não há como ser mais claro do que isso, gente. Então tomem cuidado, né? Enfim, seguindo aqui as notícias, né? Na Bélgica, as ações despencaram na Black Friday, com a Bélgica confirmando o primeiro caso da nova variante na União Europeia. Então, outro adendo aqui, né, já foi confirmado na União Europeia, propriamente no país da Bélgica, né, a variante que já começou na África. Então, tomem cuidado, né, meus irmãos, que pode levar à morte, né, pode matar. Isso não há como ser mais claro, né. Seguindo aqui, né, meus amigos, vamos lá. O Bitcoin despencou quase 8% na sexta-feira após a descoberta de uma nova variante do coronavírus potencialmente resistente à vacina. Os investidores se desfizeram de ativos mais arriscados pela segurança percebida destes títulos e o iene e o dólar na Reuters. Estádio de futebol China Evergrande assumido pelo governo. Alimentos, bens, combustível e escassez de energia. Energia nos Estados Unidos após o segundo dia de ação de graças foi cortada devido a ventos fortes para prevenir incêndios. Sobre a redefinição da moeda global, a agenda que permanece no dia 21 de novembro, o Dinar iraquiano tornou-se internacional. No dia 22 de novembro, vendedores de moedas foram obrigados a entregar sua moeda não vendida ao Tesouro dos Estados Unidos, quando o GCR se tornou finalmente oficial em todo o mundo e o nível 3 continuava a ser líquido em suas etapas finais. Na terça, 23 de novembro, a inauguração do GCR Mundial começou em Zurique, Ásia, enquanto whales começaram a processar seus fundos, embora muitos não tenham acesso ao giro de capital. Na quinta, 25 de novembro, os Estados Unidos deveriam começar as trocas em Miami. Muitas baleias foram instruídas a se posicionar para serem pagas, incluindo a permanência em Reno, mesmo no dia de ação de graças, que foi o dia 25. Na sexta, 23 de novembro, temos informações que Colômbia, Brasil e México trocaram algumas possibilidades em eventos bancários. Em algum momento, o nível 4 começará a agendar compromissos na camada B de troca e resgate no centro de resgate, muito possível em breve. E que está sendo prometido, né, muito possível em breve, né, irmãos? E para quem perdeu, eu vou reforçar as moedas da primeira cesta que serão reavaliadas, né? Que quando eu falo, né, em primeira cesta de reavaliação, é que existe aí, né, existe uma estrutura global monetária, certo? Todo mundo concorda com isso, né? Essa estrutura foi feita diante de vários acordos ao longo da história, pelo Fundo Monetário Internacional, pela criação dos fundos soberanos da Suíça e em si, né, Basileia e várias outras coisas. Então, foi criado uma cesta de moedas, que nós chamamos de cesta de moedas, mas é o conjunto de moedas soberanas do mundo, né? Então, logicamente que quando houver o período de reavaliação em GCR, essas moedas serão reavaliadas a uma paridade mais aproximada com o dólar, né? E no mercado internacional, um dólar vai valer R$1, né? Ou um iene vai valer $1, ou um rublo, $1, um dinar, outra. Bom, algumas moedas soberanas, né, por conta de poder em petróleo, como o dinar, o dong do Vietnã, o dinar do Iraque, a rúpia da Indonésia, os títulos do Zimbábue, né, as notas de trilhões do Zimbábue, elas serão resgatadas com outros tipos de taxas humanitárias, taxas propostas pelo Centro de Redenção e pelos Paymasters, que são os bancos capazes de fornecer essa liquidez, né, que vai tornar o mundo um pouco melhor através dessa redenção desses títulos. Então, gente,
essa cesta de moedas, né, quando houver o período de reavaliação do Global Currency Reset e reavaliação de moedas, vai se ocorrer essas operações. Muitas dessas operações serão pagas pelo centro de redenção, tendo muitos acessos de diversas formas, direto aos títulos, aplicativos, safe links, como está sendo vindo aqui para o Brasil e já vem sendo distribuído lá fora, Estados Unidos, Suíça, né, propriamente dito. Todos os lugares têm centro de redenção, Ásia, Oceania, também estão sendo distribuídos, né? Inclusive, esse processo já começou desde o começo, do início, do meio do ano, né? Pode-se dizer, deste ano de 2021, Ásia, Singapura, países assim, China, né, já estavam fazendo esses processos que ocorrerão com as moedas em paridade em todo o mundo, porque houve reavaliações por lá também. Né? E como vários outros países do mundo, há reavaliações estritas somente a governo. Agora que isso vai chegar à maioria das pessoas, né? Porque esses processos chegaram à justiça, essas pessoas requeriram isso, né? Através dos seus advogados, das suas posições, né? Jurídicas, e conseguiram que isso fosse levado aos governos. Né? Mas, enfim, essa posição global ainda não quer pagar isso, mas está sendo obrigada a pagar, visto essa briga jurídica enorme, né, em cima desses obrigacionistas dos Estados Unidos, dessas ações brasileiras e mundiais, né, dessas operações mundiais, não só nacionais, como internacionais e mundiais, e existe uma grande briga. E isso, né, gente, quando houver essa reavaliação de moeda, vai ser um outro processo que vai se pagar e deixar muita gente também, muitos investidores e grupos de investidores com muito dinheiro no bolso, quando houver esse momento, né? E para quem perdeu, né, a cesta de reavaliação que eu chamo, né, unificando todas essas moedas soberanas, são mais ou menos umas 20 moedas que eu vou mencioná-las novamente para vocês, né? Moedas da primeira cesta: dólar americano, libra esterlina britânica, dinar haitiano, dólar canadense, peso mexicano, rublo russo, yuan chinês, bolívar fuertes venezuelano, real iraniano, dinar iraquiano, rúpia da Indonésia, ringgit malaio, dong vietnamita, real brasileiro, real da Arábia Saudita, real do Catar, dirham dos Emirados Árabes Unidos, lira turca, rúpia da Índia, dinar da Líbia, ien japonês e possivelmente o afegão por conta, né, destas brigas políticas, né, e desses partidos terroristas que agora estão por trás, como o Talibã, tentando restabelecer a paz, tentando restabelecer tudo dentro do país, né? Mas por meio de muita opressão, principalmente às mulheres. Eu não entendo como aquilo pode ser chamado de sagrado. Eu não entendo como aquele povo possa ter um pensamento tão retrógrado, tão primitivo quanto esse, que a ponto de observar que as mulheres são desse jeito, que tem que ser tratadas daquele jeito. Mulheres estão sendo mortas, estão sendo estupradas dentro do Afeganistão, estão sendo retiradas de suas famílias. Eu não imagino, se eu fosse o presidente dos Estados Unidos, eu entrava lá, olha, gente, Deus que me perdoe, cara, mas tem soluções que não há como resolver se não tirar através da morte esses endemoniados que estão por trás dessas coisas. Eu não entendo como eles podem fazer. Eu li uma matéria esses dias que saiu aí, é verdade, saiu até no Olhar Digital, que eles colocaram. As mulheres se recusaram dentro de um hospital. Eu não sei o que era direito, eu sei que elas se recusaram a fazer algum tipo de norma que eles estavam exigindo. E eles colocaram as mulheres em plena praça pública, 10 mulheres dentro de sacos, como se fosse saco de lixo, né? Fecharam o saco de lixo, deixaram elas, as 10 lá, esturricando, né? Assando no sol, né? Até a morte. E eu me pergunto, que tipo de religião, que tipo de doutrina, né? Se não for a doutrina do cão, né? Para fazer isso com o ser humano. Que pensamento retrógrado dessa gente, né, dessas religiões. Isso aí é religião, isso aí é Deus, isso aí não é Deus, não, sinto muito. Né? Mas enfim, por isso que eu falo, tem maus, que na Bíblia estava escrito Deus mesmo eliminou, exterminou os inimigos. Eu acho que
é o que teria que fazer, se unir para fazer com aquele povo lá. Se não for tirar todo o povo de lá, refugiado daquele país, né? Tirar todos de lá, pelo menos, sei lá, entrem e mata todos esses caras aí que estão por trás. Eu sei que não é um pensamento que um cristão deveria ter, mas não há como remediar essa situação se não for com o extermínio desse povo. Eles são terroristas. E eles são terroristas apegados a crenças que já não, para eles não existe outra verdade. Para eles é aquilo. Cada coisa que eu leio que eu fico abismado, fico bestificado. Mas enfim, eu oro para que essa situação e para que esses inimigos da humanidade, para que essas pessoas possam ser libertas do sistema financeiro, possam ser libertas das próprias travas mentais que muitas pessoas têm, que deixam elas estagnadas, que não levam elas para ir para frente. Que toda vez que elas veem uma parede, elas param, elas não conseguem seguir, né? Eu acho que essas são as travas que a gente tem que deixar, e nós temos que observar que isso não faz parte da nossa vida. Todo esse mal não faz parte da nossa vida. Então a gente tem que se exilar disso, né? E é isso aí, né, meus irmãos? Para agora é o que eu pude recolher de notícias. Tomem cuidado com essas novas variantes aí. Achei interessante falar isso porque isso gira em torno muito do reset global, que é um procedimento que eles não querem liberar, mas eles não estão tendo escolha. Então o que eles estão fazendo? Eles querem matar um bando de gente, né? Eles querem matar todo mundo com um monte de vírus, um monte de variante. E quem vai dar o azar, né, é quem ficar por aí, né, pulando carnaval e confraternizando com um monte de gente, que é assim que passa o vírus, né? Não estou falando para ninguém não fazer isso, logicamente que não, mas qualquer um que é esperto não vai se aglomerar, né? Para trazer paz e saúde para si e para a sua família. Mas o mundo precisa girar, o mercado precisa girar, né? As empresas precisam girar, e como o governo não vem ajudando muito a gente, como gostaria, como o governo dos Estados Unidos e de outros países, o mercado do Brasil tem que funcionar, senão as pessoas passam fome, né? Não tem outro português, passa fome, deixa de pagar a conta, deixando de pagar a conta a gente fica sem comer a gente passa fome, né? Aí a gente é suscetível a doença e várias outras coisas. Mas nesse momento é o que a gente tem que se nutrir do Espírito Santo, né, meus irmãos? Se nutrir do Espírito Santo para a gente poder passar sobre esses momentos de contenda que vêm por essas festas e tudo aí que está por vir, né? Tenhamos consciência e vamos sempre unidos de alguma maneira, nem que seja aí online, né? Já que o mundo está meio distante hoje, vamos manter uma proximidade, né? Meus irmãos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Todo mundo agora, hein? Ao infinito e além! E sempre além, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Continuem se inscrevendo no meu canal aí, por favor, me dando essa força. Eu preciso, conto com cada um de vocês. A presença de cada um é indispensável. É uma honra e um prazer a visita diária de cada um de vocês. Muito obrigado. E eu me coloco à disposição, tá? Fiquem todos com Deus. Até mais tarde. Tchau, tchau.